Olá, comunidade jurídica. Vamos aqui a mais um caso concreto. Como eu já disse para vocês, eu tenho um cartório muito grande, né? É praticamente impossível alguém fazer uma consulta ali na internet de algum caso que eu já não tenha lidado. E esse, particularmente, várias vezes a gente já lidou. É o seguinte, a circunstância que uma pessoa possuía um lote. E aí ela se casa com outra e eles resolvem construir uma casa nesse lote. O relacionamento não vai para frente, agora eles querem separar. E aí, o que fazer com essa casa? A casa vai ficar para aquele que era dono do lote, certo? Não, não vai, certo? Então, hoje, no Código Civil atual, eu até não me lembro no anterior, eu acho que isso não estava disciplinado como está no atual, não estou bem certo. Mas nesse agora está muito claro. O artigo 1660, no capítulo que fala do regime da comunhão parcial, no artigo 1660, e o inciso lá, eu sei que é um lá da frente, deve ser o quarto ou o quinto, acho que é o quarto, ele fala o seguinte, que entram para a comunhão, no regime da comunhão parcial de bens, tá? Entram para a comunhão as benfeitorias em bens particulares de quaisquer dos cônjuges, certo? Então, ou seja, as benfeitorias em bens particulares de quaisquer dos cônjuges é patrimônio comum do casal. E o bem é particular. Correto? Então você vai perquirir o seguinte: quanto é que vale o lote? Vale 100. Quanto é que vale a casa? Vale 300. Então, 200 nós teremos que partilhar. Então, simples assim: 200, 100 pertencerá a cada um dos cônjuges. E os outros 100, né, eles já são patrimônio privado daquele cônjuge que os trouxe para a sociedade conjugal. Tá? Mas tudo se resume a quê? Você saber distinguir o que é patrimônio comum e o que é patrimônio privado. Certo? Então você tem que saber que existem essas espécies de patrimônio dentro da sociedade conjugal, senão você não trabalhará. Então, nesse caso concreto, é simples assim: perquiriu-se o que é patrimônio comum, o que é patrimônio privado, você partilha o patrimônio comum e deixa pertencente a cada ex-cônjuge aquilo que já era seu antes de vir para a sociedade conjugal. Tá? Agora, mais uma dica aqui para quem advoga, principalmente, você tem que relacionar os bens, tá, gente? Porque eu vejo todos os dias chegam petições aqui. Não tem bens a partilhar. Mas o casal tem 5 milhões de reais em patrimônio. Só que uma parte é patrimônio privado de um, outra parte é patrimônio privado de outro. Entende? E aí tem um monte de registradores que são bastante. Eu poderia usar a palavra cautelosos, mas eles são mais medrosos, eles têm medo de assumir a responsabilidade. Mas eles sempre pedem um formal de partilha. Mas esse bem pode ter ficado para o outro, não pode, é impossível, não dá para você fazer numa separação, num divórcio, o bem que é patrimônio particular de um dos cônjuges, ele não tem como ficar para o outro. Eles podem fazer um acordo que esse bem será doado para o outro. E você tem que lavrar uma escritura pública. Aí vocês vão me dizer, mas eu já vi o juiz fazer isso. Se eu fosse o registrador, eu devolveria o mandado, como eu fiz muitas vezes quando eu era registrador. E às vezes o juiz me chamava, eu explicava para ele e entendia que eu tinha razão. Entendeu? Por quê? Porque o que é patrimônio comum, beleza, pode ficar para qualquer um dos dois. Mas o que é patrimônio privado só pode ficar para aquele que é titular do domínio daquele patrimônio. Eu vou falar titular do domínio porque eu estou mais ligado a imóveis, tá, gente? Quando eu falar com o patrimônio aqui, eu estou falando de imóveis. Né? Móveis, dinheiro, essas coisas, eu não vou entrar em detalhes aqui, ações. Mas questão nossa aqui é direito imobiliário e regularização imobiliária. Beleza? Então, simples assim. Definiu o que é patrimônio comum, definiu o que é patrimônio privado, partilha-se o patrimônio comum e o patrimônio privado de cada cônjuge permanece com ele. Não esqueça de relacionar na petição todos os bens, independentes de serem patrimônio comum ou patrimônio privado. E você apenas informará que o patrimônio privado desse cônjuge permanecerá com ele, o patrimônio privado daquele cônjuge continuará com ele. E o patrimônio comum será partilhado da seguinte forma. E aí você vai lá e relaciona. Beleza? Simples assim, eficiente, ok? Seguro para o seu cliente, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.